Este vídeo foi desenvolvido pelas alunas Bruna Gazedin, Isabela Nunes, Carolina Lopes e Larissa do Vale para a disciplina de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, o que seria a fotomorfogênese? Nós sabemos que a luz é capaz de afetar processos que são independentes da fotossíntese. Dessa forma, a fotomorfogênese é o controle exercido pela luz sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas, controlando, por exemplo, a sua aparência, germinação de sementes, desenvolvimento da plântula e formação de novas flores. E para isso, é preciso que inicialmente a luz seja absorvida, e essa absorção se dá através da presença de pigmentos, que funcionam como fotorreceptor e agem pela absorção seletiva de luz de diferentes comprimentos de onda, como fitocromo, criptocromo e fotorreceptor de UVB. O fitocromo é o fotorreceptor mais importante nas plantas vasculares e absorve a luz no comprimento de onda do vermelho e vermelho extremo, que varia entre 660 e 730 nanômetros. Além disso, o fitocromo possui uma fotorreversibilidade, ou seja, o pigmento existe em duas formas. Uma forma com absorção no vermelho e outra com absorção no vermelho extremo, e essas duas formas podem se converter. O fotorreceptor é mais abundante em tecidos jovens, mas está presente na maioria dos órgãos das plantas e participa de processos como germinação de sementes, controle do florescimento, alongamento do caule, síntese de clorofila e desenvolvimento de cloroplasto e indução da síntese de outros pigmentos, como antocianinas. Outro exemplo de fotorreceptor é o criptocromo, que absorve a luz UVA na faixa entre 320 e 400 nanômetros. Os criptocromos medem uma série de respostas em plantas terrestres, incluindo a inibição da germinação de sementes, estimula a abertura de estômatos, promove a floração, inibe o alongamento do hipocótilo, além de estar envolvido na regulação do desenvolvimento do fruto e na regulação do fototropismo. A germinação é um fenômeno precedido por diversas mudanças metabólicas e possui grande importância para o desenvolvimento do organismo vegetal. Para que o novo indivíduo seja bem-sucedido, é necessário que o estado de dormência seja quebrado em um momento em que a disponibilidade de água, luz e minerais sejam ideais para o ciclo de vida da espécie. Nesse contexto, o estímulo luminoso se faz essencial, e a partir dele o embrião encontra o melhor momento para germinar, dependendo da intensidade, duração e frequência em que o estímulo é recebido. O fitocromo é um fotorreceptor essencial nesse processo, uma vez que é sensível aos comprimentos de onda vermelho e vermelho extremo. Como resposta ao estímulo da radiação solar, ocorre a degradação de hormônios ligados à manutenção da dormência, expressão de hormônios ligados à germinação, como a giberelina. Então a raiz embrionária ou radícula penetra o endosperma e passa a se fixar no solo, dando estrutura para o crescimento da nova plântula. O desenvolvimento de cloroplastos também depende de luz, como veremos a seguir. Os cloroplastos são formados a partir da fissão binária de cloroplastos jovens ou completamente maduros pré-existentes, de maneira independente da divisão celular. Esse fato é coerente com as origens procarióticas dos cloroplastos. Entretanto, nos tecidos meristemáticos, ou seja, nos tecidos que apresentam células em intensa divisão celular, só existem proplastídeos, e a divisão dessa organela ocorre junto com a divisão celular. Sendo assim, cada célula filha possui aproximadamente o mesmo número de plastídeos que a célula-mãe, a célula original. Mas o que são os proplastídeos? Os proplastídeos são plastos pequenos, incolores, não diferenciados, ou seja, são precursores de todos os membros da família plastídeo, limitados por uma dupla membrana e presentes em células meristemáticas, como citado anteriormente. E quais são os membros da família plastídeo? Os leucoplastos, que são plastos sem pigmentos, e os cromoplastos, que são plastos que apresentam pigmento, e inclui, consequentemente, os cloroplastos. Voltando aos proplastídeos, sua membrana interna é pouco desenvolvida, sendo assim, apresenta poucas invaginações e vesículas. Na presença de luz, a membrana interna dos proplastídeos cresce e libera vesículas em direção ao estroma.
Essas vesículas são transformadas em discos que posteriormente formarão os tilacoides, que em algumas regiões se empilharão para formar os grana. Caso a planta seja submetida a baixa intensidade luminosa ou cresça nessa condição, ocorre a desorganização das membranas dos tilacoides, caracterizando o denominado estiolamento. Esse processo ocorre porque as vesículas emitidas pela membrana interna dos proplastídeos agregam-se para formar corpos prolamelares, originando organelas chamadas de etioplastos. Entretanto, quando as plantas estioladas são submetidas à luz, os corpos prolamelares se desenvolvem em grana, granum, e a organela começa a se rediferenciar em cloroplasto. Existem outros plastídeos com pigmentos dentro do grupo dos cromoplastos, que permite o aparecimento de cores diferentes do verde. Nas pétalas, nos frutos e nas raízes de algumas plantas superiores, existem cromoplastos amarelos ou alaranjados. Em geral, eles têm menor quantidade de clorofila e, portanto, menor atividade fotossintética. A cor vermelha do tomate maduro deve-se aos cromoplastos, cujo pigmento vermelho, denominado licopeno, pertence ao grupo dos carotenoides. Nas algas vermelhas existem cromoplastos que contêm, além da clorofila e dos carotenoides, um pigmento vermelho e um pigmento azul, a ficoeritrina e a ficocianina, respectivamente. Já os aminoplastos são leucoplastos especializados na produção e estocagem de amido e não apresentam ribossomos, tilacoides e pigmentos e são muito abundantes nas células das raízes e nos tubérculos. O desenvolvimento de cloroplastos ocorre simultaneamente com o enverdecimento das plantas devido à produção de clorofila. Para finalizar esse tópico, apresento uma pequena recapitulação. Proplastídeos são precursores de todos os membros da família Plastídeo. Proplastídeos e etioplastos podem dar origem a cloroplastos na presença de luz em comprimento de onda específico. Como já citado anteriormente, as plantas estioladas são aquelas que apresentam plastídeos do tipo etioplasto. Mas o que é o estiolamento? Estiolamento nada mais é que o desenvolvimento anormal dos vegetais causados pela ausência de luz, fazendo com que a planta apresente descoramento e definhamento dos tecidos. Essas plantas estioladas apresentam tipicamente caule muito alongado, ausência de clorofilas, folhas ou cotilédones não expandidos e um gancho apical fechado, em caso de dicotiledôneas. Também são designadas estioladas as plantas intolerantes à sombra crescidas em ambientes com limitação de luz. Essas apresentam caules muito longos e menor ramificação lateral do que plantas semelhantes crescidas sob luz solar direta.